hoje nós vamos falar sobre o tempo do luto, do livro O Homem e a Morte, de Edgar Morin, da revista Psicologia e Saúde em Debate, da revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, Instituto de Psicologia da USP. Nós todos conhecemos a morte. Embora a gente fique privado dos nossos entes, nossos amados, embora a gente saiba que vamos desencarnar, nós, segundo Edgar Morin, vivemos cegos para a morte. É como se os nossos parentes, nossos amigos e nós próprios não tivéssemos nunca de morrer. Mas a morte é inevitável. A coisa mais certa que existe é que vamos desencarnar. Mas a gente vive no nosso cotidiano, é como se nós fôssemos imortais. Vivemos negando a morte. Segundo Morin, é uma cegueira deliberada ou culturalmente construída. Mesmo sofrendo com a perda de entes queridos, mesmo traumatizados, privados de sua presença, a nossa mente tende a afastar a ideia de que esse mesmo destino nos aguarda. Eu me lembro até de meu pai, quando fulano morreu, isola antes ele, não fale da morte. Mas, gente, a coisa mais certa é o nosso destino, é o destino de todos. É como a gente disse, independente da religião que cada um professa, o desencarne é a coisa mais certa que existe. Nós nascemos e sabemos que iremos desencarnar. Mas agimos como se nós ou aqueles que nós amamos fôssemos viver para sempre. Mas, segundo ele, essa cegueira, ela não é negativa. É um mecanismo de defesa que é necessário para nós podermos projetarmos o nosso futuro, para nós podermos criar planos, para vivermos o presente sem ficarmos paralisados e com medo constante da morte. Aí Morin diz que, principalmente agora na cultura moderna, nós tendemos a esconder a morte, nós tornamos a morte um tabu. E é isso que reforça a cegueira coletiva. Apesar de que a morte é um fato biológico. Então, embora cada um de nós tenhamos o nosso ritmo, essa postura de inconformismo, quando ela é duradoura, isso é prejudicial tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. No desencarnado, por exemplo, o espírito, quando ele percebe o inconformismo extremo daquele seu ente querido, ele pode ficar se sentindo culpado, ou ele é magnetizado, ele vem para o ambiente doméstico, trazido por essas tristezas, esse inconformismo. E isso impede que ele possa caminhar, que ele possa se adaptar no plano espiritual. Porque essas vibrações de desespero, de revolta dos entes queridos atingem aos desencarnados como choques. Isso vai dificultar o equilíbrio dele, vai dificultar que ele seja
receba o tratamento nas colônias espirituais. E nós encarnados, que temos essa revolta constante, vamos criando uma densidade mental que dificulta a percepção de novas oportunidades e dificulta também o auxílio dos mentores espirituais. Então, esse estado de amargura nosso, essa resistência da pessoa que não aceita, pode se manifestar no corpo físico como doenças crônicas, pode causar baixa imunidade, distúrbios emocionais, causado pelo desgaste vibratório. Essa dificuldade de superação, de não aceitar a realidade, quer seja um luto, quer seja uma prova, quer seja uma perda, a pessoa prolonga o próprio sofrimento, transformando uma dor que poderia e era para ser passageira, ela se transforma em um estado de angústia permanente. E essa coisa de não aceitar a realidade, muitas vezes, é uma tentativa inconsciente de negarmos o evento. É como se a nossa não aceitação pudesse reverter o que aconteceu, mas não reverte. Temos que aceitar a realidade, a dor física, a perda, esses reveses morais são os aguilhões que vão nos impulsionar ao progresso. São as consequências da lei de causa e efeito também. Ou seja, aquelas ações da vida passada ou presente são passageiras, são necessárias para o nosso aprendizado. E quando nós aceitamos bem, vamos nos lapidando, é como um diamante bruto. Isso não é uma punição divina, é um mecanismo para a nossa evolução. Então, esse sofrimento que perdura, que fica parado, estagnado, que surge da revolta, da culpa, da autopiedade, da não aceitação da realidade. Quando a gente diz, isso não deveria ter acontecido, não poderia ter acontecido. Aconteceu, já passou, não tem jeito. Isso é uma narrativa nossa interna, é um apego ao passado. Estamos negando o presente. E isso impede a transformação da dor em aprendizado. Vai criar em nós um campo energético paralisante. E qual é a chave para mudar isso tudo? É aceitação, é resignação. Parar de lutar contra o que já aconteceu e compreender que mesmo na dor existe um propósito educativo. E o que é essa estagnação espiritual? É quando o indivíduo cultiva o sofrimento através da narrativa interna de injustiça. Quando ele se recusa a aprender com essa experiência dolorosa, e isso vai perpetuar a doença da alma. Ao evitarmos o processo doloroso do luto ou da frustração, acabamos instalando em nós um estado de vigília constante. Gastamos muita energia lutando contra o passado, ao invés de reconstruirmos o presente. E aceitar aqui, eu não estou falando que a gente precisa concordar, que a gente precisa gostar da situação. Não, nós não vamos concordar, claro, nem gostar da situação, mas a gente precisa reconhecer, aceitar
reconhecer que esta situação é real. Você não pode voltar atrás. Só aí então o processo de cura pode começar. Se esse sofrimento se tornar paralisante por muitos anos, isso vai ocorrer um desequilíbrio que vai requerer cuidado espiritual ou até acompanhamento psicológico. E a ciência moderna diz que não existe um prazo de validade fixo para o luto. Essas reações intensas, a tendência é diminuir após alguns meses, de 6 meses a um ano. Agora, entender que é um processo individual e que pode até durar anos, vai depender de cada um. E vai variar também conforme a natureza da perda. Se é uma pessoa uma mãe, um pai, um filho, a natureza da perda vai fazer com que isso dure mais ou menos tempo. Então, qual é o foco que nós temos que ter? É de ressignificação. Ressignificar a dor não é esquecimento. E essa dor, segundo os cientistas, ela começa a diminuir de intensidade de 3 meses a um ano. E como eu disse, pode durar anos, 2 anos ou até mais. Freud dizia que é um processo problemático, mas que o luto é uma reação esperada diante de uma perda importante e que requer tempo. Então não deve-se usar medicamentos querendo impedir, tamponar o sofrimento desse processo. Porque se a gente impede, se a pessoa fica lá dopada, o luto não vai acontecer. E esse processo vai se tornar complexo e persistente. Nós vamos oscilar sim, todos nós temos perdas, seja qual for. Aí nós vamos oscilar sempre entre dias bons e ruins. Esses sentimentos de dor podem reaparecer, mesmo anos depois. Nas datas comemorativas, por exemplo. Então, qual é a função do luto? É subjetivar essa perda. É poder dar contornos a esse buraco deixado pela ausência desse ente que se foi. E Freud chama isso de esse processo de trabalho. Ele chama o trabalho do luto. E como qualquer trabalho, é preciso que algo se produza. Então, o trabalho do luto é uma adaptação lenta e dolorosa, onde o nosso cérebro vai se reconfigurar para poder aceitar a nova realidade, para redefinir o vínculo com quem se foi. E ele cunhou esse termo justamente porque esse processo exige um gasto imenso de energia psíquica. Nós gastamos muita energia psíquica, porque não é um processo passivo que o tempo vai curar, não. É a mente que vai processar tudo isso ativamente. Não é passivo, é ativo. O luto é um trabalho psíquico de elaboração da perda, que envolve processos inconscientes, mas que o próprio sujeito vai precisar realizar. Então, o luto ele não é automático, não é um processo passivo, exige trabalho daquela pessoa ou de todos nós. E do ponto de vista neurocientífico, o luto é uma das tarefas mais complexas para o cérebro humano, porque exige um profundo processo de aprendizagem
exige a reconfiguração cerebral. Cientistas especialistas como a doutora Mari Francis explica que ao longo de um relacionamento, o cérebro cria mapas, nosso cérebro cria mapas que rastreiam onde nossos entes queridos estão e quando eles voltarão. Esses mapas envolvem áreas cerebrais relacionadas ao vínculo e à teoria do apego. Então, quando alguém morre, o cérebro precisa atualizar esse mapa. Só que os nossos circuitos internos continuam agindo como se a pessoa estivesse apenas fora. Ora, esses mapas precisam ser atualizados, mas os nossos circuitos continuam agindo como se a pessoa estivesse apenas fora. Então, existe a memória biológica, onde a parte do cérebro, do sistema de apego, mantém essa sensação de que esse ente querido é duradouro e está próximo. Mas existe a realidade factual. O fato é que outra parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele tem consciência de que a pessoa morreu e que não voltará. Olha como é contraditório. Isso gera um conflito. E esse conflito é chamado de incongruência perceptiva, onde o cérebro recebe informações contraditórias, resultando em sensação de desorientação, de atordoamento e muitas vezes um comportamento de que a pessoa vai procurar outra pessoa, mesmo sabendo racionalmente que ela faleceu. Então é preciso essa reorganização cerebral. O luto consiste em refazer esses mapas neuronais. Lentamente esse processo é trabalhoso, envolve dor, envolve aprendizado, reajustamento e expectativa de estarmos presentes para a realidade da ausência. Então, quando alguém morre, ocorre o conflito, como já vimos, entre a memória biológica e a realidade factual, gerando então essa sensação de desorientação. É um dos processos mais complexos que os cientistas dizem, porque o cérebro precisa fazer aprendizado. E é um aprendizado complexo para o cérebro humano. E ele vai ter que realizar, o cérebro vai ter que aceitar uma nova realidade física. O ser humano tem que aceitar aquilo que ele não deseja aceitar. Ele vai ter que aceitar essa nova realidade física. Mas o objetivo aqui não é esquecer, é transformar um vínculo de presença física em um vínculo de presença simbólica ou interna. É isso que vai acontecer. E esse processo acontece uma sobrecarga cognitiva. Por isso é que o luto causa tanto cansaço físico e causa lapsos de memória. Nosso cérebro está usando quase toda a nossa memória RAM para poder processar essa ausência. Então, nós precisamos entender que o luto é um processo que se dá ao longo do tempo. É um trabalho que envolve processos inconscientes e que o enlutado precisará fazer diante de uma perda que ele é importante. Ele tem que fazer esse processo. Por isso é preciso viver o luto
para mais adiante aprender a conviver com a ausência do ente querido. Então, na psicanálise, não tem uma conclusão do trabalho do luto, quanto tempo vai durar. Mas sabemos que é necessário e válido, que esse luto também é necessário que ele seja acolhido, reconhecido, e para que ele possa encontrar condições de ser elaborado. Então, a comunidade precisa acolher o enlutado em seu sofrimento. É preciso dispor de serviços terapêuticos e públicos que favoreçam o trabalho do luto, para que não torne o medicamento a primeira e única alternativa de tratamento. É preciso a gente entender que elaborar uma perda implica em falar sobre aquilo que se perdeu ou quem se perdeu. Mas a tendência da sociedade a não suportar as lamentações dos enlutados e quer que eles superem rapidamente essa perda. Mas o luto não é um processo linear. Essa desvinculação ocorre de forma paulatina. Exige um trabalho psíquico que o enlutado precisará realizar. E inicialmente ele vai ter que intensificar o vínculo com a pessoa falecida. Aí com o tempo ele irá se dar conta de que esse ente não existe mais aqui. Não está aqui encarnado, mas continua, a vida continua. Ele vai poder aí ressignificar a perda e voltar seu interesse para o mundo externo. Para isso ele precisa vivenciar o luto. E viver o luto é necessário para que se possa voltar a amar de novo ou seguir amando. E seguir amando a pessoa falecida não implica em um luto inacabado. É comover-se diante das lembranças e datas significativas. Isso vai dar lugar, né, a essa relação que existiu. Mas se essa dor implicar em prejuízos duradouros nos diversos âmbitos da nossa vida, aí vai ser necessário o auxílio profissional. O luto é um processo natural. A morte é natural. Então é preciso, após a perda de um ente querido, que a gente evite que esses fatores externos impeçam a elaboração do luto, para que não se torne duradouro e patológico. Nós vemos pessoas, temos aí na nossa relação, pessoas que dizem, leva a coisa como se fosse sobrenatural, uma coisa assim fora do extraordinária. Alguém morreu. É um processo, é natural, a gente tem que entender que é natural, tem que aceitar como natural. A Organização Mundial de Saúde reconhece o luto prolongado quando a dor intensa e a capacidade de retomar a vida persistem por mais de 6 a 12 meses, necessitando assim de ajuda profissional, né? Os sintomas incluem dor emocional intensa, tristeza, raiva, culpa, dificuldade em aceitar a morte, a sensação de que parte de si mesmo morreu, entorpecimento emocional, isolamento social. Então é necessária ajuda. Porque isso afeta o funcionamento diário do indivíduo socialmente, pessoal, né, ocupacional. As pessoas deixam de trabalhar. É diferente do luto natural.
porque vai requerer a intervenção profissional de saúde mental. Aí existe o luto patológico, também chamado de luto complicado ou prolongado. É esses casos. Quando a dor intensa e a saudade extrema persistem por um tempo prolongado, impedindo que o indivíduo retome a rotina, do que nós estávamos falando agora. Então, existe também quando a sociedade, amigos, familiares, não validam a dor da pessoa, porque banaliza a perda, porque aquela perda pode não envolver laços de sangue direto. Exemplo, a morte de um ex-parceiro, de um amigo, de um animal de estimação. Né? Aí o enlutado se sente isolado e incompreendido. Isso impede que ele expresse a sua dor, dificultando então a elaboração desse luto. É um luto silenciado, com a falta de validação social, com a falta daqueles rituais, né, que existem, de despedida, aquela coisa da pressão para que a pessoa possa seguir em frente rápido, impede que essa pessoa valide sua dor. Facilita então que esse luto vá se transformar em depressão, em isolamento, em ansiedade. É necessário para isso os velórios funerais, né, as cerimônias religiosas, a que vão ajudar a mente a aceitar a irreversibilidade da morte. Se a ausência desses funciona como um sentimento de incompletude, de culpa, de negação, e vai aumentar as chances de luto complicado. Então, essa exigência da sociedade, né, de que a pessoa supere rapidamente, isso vai gerar repressão da dor. Como já vimos, tem o problema do cérebro que tem que realizar esse trabalho. Então, isso vai impedir que a pessoa vivencie as fases do luto, como a raiva, como a depressão reativa. Aí esse sofrimento vai ser internalizado, aumentando o risco de depressão, de ansiedade, de insônia e de isolamento social. É porque a dor do luto não foi validada. Aí vai se transformar em lutos silenciados, que vai se manifestar através de doenças psicossomáticas, de depressão profunda, ansiedade generalizada. E vai criar esse transtorno de luto prolongado. Aí é preciso uma psicoterapia, né? Que é onde a pessoa vai poder, então, ter um espaço seguro para validar essa dor. Então, aqui eu encerro. Quem tiver alguma coisa a colocar, esteja às ordens.